Voltamos, galera. Oi, professor. Olá, beleza, Duda? Bom dia novamente. Vamos ver aqui, galera. Esperar todo mundo entrar aqui. E aí, professor? E aí, galera, bom dia novamente. Bom dia novamente. Beleza. Vamos continuar. O pessoal entrar aqui que a gente continua. Deixa eu ver, já entrou todo mundo, beleza. Bom, deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Pressão. Vamos lá. Beleza. Meus queridos, vamos continuar então, falando de pressão, tá? Nós vimos densidade, massa específica, e agora a gente vai entrar em pressão, que é outra grandeza física que a gente precisa saber para começar o estudo dos fluidos, tá? Eu estava observando aqui, hoje foi meio atrasado aqui, porque a aula está marcada para 8h20, só que eu só consegui agendar no Zoom para 8h30. Mas eu estava observando aqui, Marcelo, por exemplo, agendou a aula para 8 horas e começou 8h20, mandou uma mensagem. Aí na próxima aula eu vou fazer assim, tá? Porque, se eu não me engano, vocês têm aula 9 horas, né? Sim, É 9 ou 9h10, Duda, você sabe? 9h10, eu acho. 9h10, né? Ah, então ótimo. Então, assim, a nossa agora vai terminar 9h10. Mas aí, na próxima aula que a gente tivesse por geminada, eu vou fazer assim, eu mando o convite para 8 horas e mando a mensagem avisando que vai começar 8h20. Porque aí ela termina um pouquinho antes, tá? É porque a gente ainda está se adaptando aí. Ô, professor, a aula termina 9 horas. Porque ela estava marcada para 8h20. Só que eu não consegui agendar para 8h20. A gente está começando 8h30, entendeu? Mas aí quando for às 9h05 eu termino para vocês respirarem aí para outra aula, tá bom? Na Beleza. próxima aula a gente começa 8h20, que eu já percebi como é que os professores estão agendando aí. Está agendando para 8 horas e começando 8h20. Então a primeira eu tenho que agendar para 7, começar às 7h30. E o segundo horário eu agendo para 8 e começa 8h20. Que aí a gente termina no horário que Mônica determinou, tá bom? Mas aí hoje a gente termina 9, 9h05, assim que eu concluir aqui. Amanhã a gente tem uma aula também, acho que 10 horas. E aí o que não der para exemplificar hoje, a gente exemplifica amanhã. Bom, então vamos lá, tá? Meus queridos, densidade, massa específica e pressão são as principais grandezas que nós precisamos saber para entender a hidrostática. O que é pressão? Pressão é uma força que vai ser distribuída sobre uma determinada área. Então, quando eu aplico uma força em um objeto qualquer, essa força ela vai ser distribuída sobre a área desse objeto. E quando ela se distribui por essa área, ela está exercendo uma pressão. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma superfície aqui e eu aplico uma força nessa superfície. Então, aplico uma força nessa mala. Quando eu aplico a força, independente do ponto de aplicação, essa força ela vai se distribuir pela área dessa mala.
Então, ela vai se distribuir por toda a superfície da mala, exercendo o que nós chamamos de pressão, tá? Então, a pressão é a força aplicada sobre uma área distribuída uniformemente por essa área. Logo, quando você aplica a força num ponto, essa força se distribui por toda a superfície que foi aplicada. Se eu quiser calcular a pressão, obviamente eu tenho que pegar a relação entre a força e dividir pela área. A força aqui tem um símbolozinho aqui, ó. Vocês sabem que símbolo é esse? Vocês já viram em matemática, né? Esse símbolozinho aqui indica que é perpendicular. Então, você vai aplicar no cálculo a força que atuou perpendicular à superfície. Eu posso aplicar uma força inclinada. Só que essa força inclinada tem duas componentes. Lembra de vetores? Tem Fx e Fy. Essa força perpendicular é Fy. Então, é ela que eu vou usar para calcular aqui a pressão. Mas isso não precisa se preocupar com isso, não, que vocês não vão aplicar vetores nisso aqui, não, tá? Na maioria das questões, a força que ele já dá é a força que você vai jogar aqui, que é a perpendicular, tá? Então, só essa componente aqui é que vai exercer a pressão. A pressão ela é dada em newtons por metro quadrado. Então, a unidade de força no SE é newtons e a unidade de área é metros quadrados. Newton por metro quadrado é uma unidade nova chamada de Pascal, tá? Então, 1 Pascal corresponde a 1 Newton por metro quadrado. São equivalentes. Então, Pascal é a unidade de medida de pressão. Pressão, vocês vão ver que tem várias unidades de medida. Newton por metro quadrado, milímetros de mercúrio, Pascal, ATM, milímetros de mercúrio. Então, tem várias unidades para pressão, tá? Mas aí a gente vai ver a relação entre elas depois. Newton por metro quadrado é a unidade padrão no SI de pressão. Então, pressão vai ser a relação entre a força sobre a área que está sendo distribuída essa força. Isso quer dizer o quê? Que dois... Carlão. Sim, pode falar aí. Vou dar lá rapidinho, de novo. Tá? Só para... Beleza. Pode ir agora. Então, a pressão, gente, ela depende da área que está sendo aplicada a força. Isso quer dizer o quê? Que dois corpos idênticos, então você tem dois corpos, dois blocos aqui, A e B, com a mesma massa, o mesmo volume, obviamente eles terão a mesma densidade, porque densidade é massa sobre volume. Se eles têm a mesma massa e o mesmo volume, eles terão a mesma densidade. Eles têm a mesma densidade, mas podem exercer pressões diferentes. Por quê? Porque a pressão é a força sobre a área. A pressão de A vai ser diferente, nesse caso aqui, vai ser maior do que a pressão de B. Por quê? Porque você está aplicando a mesma força, só que em B você tem uma área maior. E se você aumenta a área, é inversamente proporcional à força. Olha a fórmula aqui, ó. Pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Então, se eu aumento a área, o que acontece? Eu diminuo a minha pressão, ok? Então, no caso aqui, o bloco B, exatamente igual ao A, ele vai exercer uma pressão menor, porque eu coloquei o bloco deitado, aumentei a área de contato com a superfície. A mesma coisa, como eu já havia dito para vocês no ano passado, na introdução, falei para vocês do faquir, que é aquele normalmente árabe que existe nos circos, né? Que são capazes de deitar numa cama de pregos. É o que está aqui ilustrado nessa foto. Qualquer pessoa, aqui é um indivíduo comum, está deitado na cama de prego. Qualquer um pode deitar numa cama de pregos. Por quê? Porque você tem vários pregos colocados aqui, formando a cama. Então, os pregos estão próximos e a área de contato com seu corpo aumenta.
diminuindo a pressão em cada prego. Isso vai fazer com que a pressão que os pregos exercem no seu corpo seja menor do que de um prego somente. E aí você aumentou a área, reduziu a pressão, você vai conseguir deitar na cama de pregos sem se furar, sem se cortar. Pode até marcar a sua pele, mas não é nada que vai provocar ruptura da pele, certo? Bom seria se o cara conseguisse deitar sobre um prego, aí eu chamava ele de faqui. Aí seria mágico mesmo, tá certo? Mas numa cama de prego é pura e simplesmente aumento de área e redução de pressão, certo? Então nós costumamos dizer que a física é um dos maiores aliados dos mágicos, tá? Tudo relacionado com mágica tem a ver com truques, e esses truques, na maioria das vezes, estão relacionados com princípios físicos, tá? Bom, a mulher exerce no chão, por exemplo, uma pressão maior do que a exercida pelo homem, nesse caso aqui da imagem. Por quê? Porque o solado do sapato do homem, ele ocupa uma área maior do que o solado do sapato alto da mulher. Então, o sapato da mulher, o sapato alto, ele vai ocupar uma área bem menor do que a área do sapato do homem. Então, se eles tiverem mais ou menos a mesma altura e a mesma massa, a pressão exercida pela mulher no chão vai ser sempre maior do que a pressão exercida pelo homem, tá? No caso do lápis ou de uma caneta, se você pega até mesmo um prego e pressiona entre os dedos, você vai aplicar a mesma força no polegar e no indicador, a mesma pressão, porque você está aplicando a força, a mesma força, desculpe, porque você está apertando de forma igual, então a força vai ser igual. Porém, a pressão exercida no polegar vai ser maior do que no indicador. Se aqui estiver, por exemplo, no polegar a ponta da caneta ou a ponta do prego. Por quê? Porque você vai aplicar a mesma força numa área menor. Então, a ponta da caneta ou a ponta do prego, ela tem uma área menor do que a base, do que a cabeça do prego. E aí, mesmo que você aplique a força igual, você vai sentir a pressão maior, a dor no polegar, por causa da área, certo? A mesma coisa, o prego, né? A ponta do prego exerce uma grande pressão sobre a superfície. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar aqui esse negócio aí. Então, quando você coloca aqui o prego e bate numa madeira, por exemplo, a ponta do prego exerce uma pressão maior do que a superfície, porque ela ocupa uma área menor. E, consequentemente, você consegue penetrar aí na madeira com mais facilidade, certo? A mesma coisa ocorre, por exemplo, com uma faca. Quando eu amolo uma faca, eu estou reduzindo a área da base da faca, né? Porque a gente passa ela numa pedra ou no esmeril e vai afinando essa ponta da faca, essa base da faca. E aí você reduz a área, aumenta a pressão quando você aplica uma força qualquer. Consequentemente, você consegue romper os alimentos com mais facilidade. Beleza? Bom, unidades de pressão. Eu disse para vocês que tem atmosfera, ATM, uma pressão atmosférica corresponde a 760 milímetros da coluna de mercúrio, tá? Você tem bar, que é um múltiplo de bar, então um bar são 1 milhão de bares, tá? Bar é a unidade de pressão no CGS, equivale a um din por centímetro quadrado, tá? Isso aqui vem do dinamômetro. Porém, essas unidades aqui, ó, bar e bar, e essa pressão aqui, que é libra por polegada quadrada, que isso aqui você vê muito em pneu, né? Quando você vai calibrar o pneu lá naquelas máquinas do posto, aí ele tem lá libra por polegada quadrada. Então você digita lá 30 o quê? 30 libras por polegada quadrada. Aí você pode encher o pneu da bicicleta, um pneu do carro, de um caminhão com 30 libras, não tem problema, porque ela é por polegada. Tem gente que chega lá no posto
vai calibrar o pneu da bicicleta e diminui a quantidade lá da pressão no aparelho, tá? Pelo contrário, você tem que aumentar. Um carro normalmente roda com 30, 31 libras, um carro pequeno. A bicicleta você vai botar 40 libras por polegada quadrada, tá? Tranquilamente você vai rodar e não se preocupe que não vai estourar, porque essa pressão já é medida por polegada da borracha do pneu, certo? Porém, essas unidades aqui, gente, eu estou citando para vocês por curiosidade, ok? Vocês não vão trabalhar normalmente com essas unidades. O que vai ser cobrado para vocês é a unidade padrão no SI, tá? Essa unidade padrão no SI é ATM, Newton por metro quadrado, que são as unidades que vocês irão utilizar. Então, qual é a relação aqui que importa mais para vocês? Um ATM, que é uma pressão atmosférica, corresponde a 101 mil newtons por metro quadrado, 1,01 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, que equivale a 760 milímetros de Hg, certo? Então, essa relação é a mais importante. 100 mil newtons por metro quadrado equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal, porque Pascal também é unidade de medida de pressão, certo? Logo, vocês vão utilizar mais ATM e Newton por metro quadrado, beleza? As demais, só estou citando para vocês saberem que existe, mas vocês vão usar mais essas duas aqui, ATM e Newton por metro quadrado, que a gente vai trabalhar mais, ok? Deixa eu ver aqui, pressão atmosférica, isso daqui não, isso aqui é para a próxima aula, certo? Alguma dúvida sobre pressão, gente? Todo mundo entendeu que pressão é a relação entre a força e a área aplicada. Força em newtons, área em metro quadrado. Tranquilo? Por que que eu consigo andar na neve? Eu gordo desse jeito, conseguiria andar na neve. Porque eu preciso colocar aquelas redes, é um suporte que parece uma raquete de tênis que você acopla no solado do seu sapato quando você vai andar na neve, certo? Por quê? Se você pisa com um sapato normal na neve, então você vai ter essa área de contato aqui, ó. Seu peso vai exercer uma pressão equivalente a essa área. Quando eu coloco aquela base especial, que parece uma raquete de tênis, né? A gradezinha da raquete de tênis, a rede, né? Quando eu coloco aqui na base do sapato, eu aumento a área. Ou quando eu coloco o esqui também, que é uma prancha comprida, eu estou aumentando a área de contato do meu corpo com o chão. E isso vai fazer com que a pressão seja reduzida e eu não afunde na neve, certo? É outro exemplo também de pressão, diminuição de pressão em função do aumento da área. Então, posso aumentar ou diminuir a área e provocar uma variação de pressão para uma mesma força. Beleza? Bom, então pressão e densidade é isso aí. Agora vamos ver aqui os nossos exemplos. Apareceu para todo mundo aí? Então vamos lá. Isso aqui eu vou, não se preocupe não, o exemplo, os exemplos estão comentados, tá? Tem a resposta aqui e a análise deles. Quando eu terminar aqui de comentar os exemplos, eu vou postar lá no eClass. Não precisa se preocupar em copiar isso aqui, que eu vou mandar para vocês lá. E aí vocês podem imprimir ou depois estudar lá no próprio eClass, tá bom? Bom, primeiro exemplo que eu separei aí de pressão e densidade foi uma questão do Enem, tá? Essa questão do Enem eu coloquei aí para vocês evidenciarem e desmistificar, tá? A gente já trabalhou algumas questões do Enem, mas normalmente eu não coloco aqui a referência, porque às vezes eu faço adaptações na questão e às vezes
eu também não quero que vocês fiquem muito assustados, que a gente cria aquele mito, porque o Enem é difícil. Não, não é difícil, tá? O Enem é uma prova de execução difícil. Por quê? Porque são textos grandes, tá? Exige muita interpretação, porém são questões de níveis fáceis, ok? Então a prova do Enem, a execução da prova é difícil, mas vocês vão se adaptando ao longo desses anos para poder fazer a prova do Enem. A gente vai ter simulado, a gente vai ter situações que vão treinar vocês para responder questões do Enem. Eu também vou passar listas para vocês no decorrer do ano, só com questões do Enem, para a gente ir treinando isso aí. Mas a prova do Enem, ela não é difícil, certo? O problema é você conseguir dosar o tempo e interpretar bem as questões. Por isso, gente, é importantíssimo que vocês leiam, é importantíssimo que vocês estejam informados, tá? Vocês têm que ver jornais, independente da emissora, você tem que procurar jornais para se informar com o que está acontecendo, tá? Vocês têm que ler revista, vocês têm que ler mais, tá? Eu sei que vocês leem muito, porém vocês leem muito textos de internet. E esses textos que vocês encontram na internet, normalmente tem vários erros de português, tem vários erros de pontuação, tem muitas abreviaturas que não podem ser usadas nos textos e nas respostas que vocês vão dar num vestibular tradicional e na redação do Enem, certo? Então, tomem bastante cuidado com isso e vão treinando, porque tudo isso aí é treino, não tem jeito, tá? Então, essa primeira questão é para você ver como é uma questão fácil. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia, é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Então, o que acontece? Nós mecanizamos a agricultura hoje. Então, por exemplo, numa roça de café, você tinha que colocar 50 trabalhadores para fazer a colheita do café. Hoje você coloca 2 máquinas colheitadeiras dentro das ruas de café, ela vai passando e realizando o trabalho desses 50 homens, tá certo? Por dia. Então, é um ganho de colheita, um ganho de velocidade de produção muito grande. Porém, o que está acontecendo? Está reduzindo as produtividades das plantas por causa da compactação do solo. Então, quando a máquina pesada passa pelas ruas, ela comprime o solo. Quando comprime o solo, dificulta a absorção de água e a penetração das raízes das plantas para poder absorver os nutrientes. Isso vai prejudicando a cultura, né? A produção do que você estiver realizando lá. No caso do exemplo que eu dei aqui foi do café, certo? Então, uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo, ou seja, você vai reduzir a compactação, é você substituir o pneu dos tratores por pneus o quê? Mais largos ou mais estreitos ou mais altos. Então, é uma questão que envolve o quê? A nossa pressão, que eu acabei de falar para vocês, certo? Pressão é força sobre área. A pressão de um pneu de trator é o mesmo. É a pressão correspondente à força-peso daquele pneu. Então, se o pneu pesa 200 quilos, independente da forma, ele vai ter uma quantidade de borracha, uma quantidade de matéria que pesa 200 quilos, certo? O que eu posso fazer para reduzir essa compactação é diminuir a pressão. Como é que eu vou diminuir a pressão? Eu tenho que aumentar a área de contato do pneu, não é isso? Então, para aumentar a área de contato do pneu, eu vou usar pneus mais largos, mais estreitos ou mais altos? O que eu tenho que usar no microfone aí? Me fala. Mais largos. Mais largos. Exatamente. Mais largos, exatamente. Por quê? Quando eu aumento a largura do pneu, eu aumento a área de contato. E aumentando a área de contato, eu vou o quê? Reduzir a pressão.
Então, parabéns, resposta correta, letra A. Aumento a área de contato, reduzindo a pressão sobre o solo, já que a pressão é dada por força sobre a área. Se eu boto o pneu mais largo, eu aumento a área, diminuo a pressão e, consequentemente, diminuo a compactação do solo. Entenderam, gente? Alguma dúvida sobre essa questão? Aqui tem toda a explicação do que eu falei, tá bom? Depois eu vou enviar para vocês. Vocês podem analisar com calma. Agora, observe que não é uma questão difícil, né? É só uma questão de interpretação. Você vai usar pneus mais largos, mais estreitos ou mais altos. A altura não vai influenciar. Ele tem que ser o mais largo ou mais estreito. Se você usar pneu mais estreito, a área menor aumenta a pressão. Não é isso que você quer. Você usa o pneu mais largo, que vai aumentar a área e reduzir a pressão. Beleza? Bom, a segunda questão aí já não são mais questões do Enem, são questões só para exemplificar aí para vocês. Bom, um recipiente contendo 300 ml de água foi esquecido num freezer cerca de 7 horas. Após esse tempo, quando a porta do freezer foi aberta, o que você percebeu? Então, você percebeu que a água congelou, certo? A água estava líquida, ficou 7 horas no freezer, obviamente ela vai solidificar. Quando a água solidifica, o que vai acontecer? O volume dela aumenta, né? Vocês já estudaram em química que a água ela tem uma dilatação irregular. Vocês já viram isso em química? Sim ou não, meu povo? Já viram que a água aumenta de volume quando solidificada? Já o Lucas já falou, né? Então, o que acontece? Por que isso ocorre com a água? Porque a água ela forma pontes de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, quando a água está solidificando, faz com que a movimentação desses átomos de hidrogênio ocupem um espaço maior. Então, o volume aumenta. Se você enche a forma de gelo no nível e bota no congelador, quando você vai tirar ela congelada, você vê que está acima do nível que você botou. Tá? Por quê? Porque a água aumenta de volume. Então, o volume vai aumentar. Olha para você ver como são questões de vestibular. Se o volume aumenta, você fica na dúvida apenas entre a letra A e a letra E, concorda? Porque B, C e D está falando de diminuir ou permanecer o mesmo volume. Então, só tendo noção do assunto, você já elimina 3 alternativas que são absurdas, certo? Então, B, C e D não pode ser jamais. Você sabe que pode ser só A ou E, porque você sabe que a água, ao ser solidificada, aumenta de volume. Então, aumenta de volume devido ao aumento da densidade quando no estado sólido em relação à água líquida. Ora, quem é densidade, meu povo? É massa sobre volume. Se eu aumento o volume, o que acontece com a densidade? Diminui, certo? Porque a massa é a mesma. Aumentei o volume, a densidade diminui. Então, a resposta correta pode ser apenas a letra E. O volume aumentou devido à diminuição da densidade da água no estado sólido em relação ao estado líquido. Então, o volume aumenta. Quando o volume aumenta, você vai reduzir a densidade. Portanto, a resposta correta é letra E. Beleza? Aqui tem toda a explicação que eu vou mandar para vocês. Dúvidas? Tranquilo? Ô, professor, Tá tranquilo. Pois não, pode falar. nessa questão, eu posso pensar, tipo, na ideia de que o volume vai ser, acho que é inversamente proporcional à densidade? Isso. Sempre o volume vai ser inversamente proporcional à densidade, tá? Por isso que o volume aumenta, a densidade diminui. Isso. Quando você joga na Entendi. fórmula, você vê que a fórmula densidade é massa sobre volume. Então, a densidade está diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. É isso aí mesmo, tá? Sempre que eu aumento aumento o volume, eu altero a densidade. Se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Se eu diminuo
o volume eu aumento a densidade. É isso aí mesmo. Beleza? Perfeito. Mais alguma dúvida? A explicação eu vou mandar para vocês aqui por escrito, tá bom? Mas qualquer dúvida pode perguntar. Bom, terceiro, um prego é colocado entre dois dedos, acabei de falar, né? Vou mostrar lá no slide, que produzem a mesma força, de modo que a ponta do prego é pressionada por um dedo e a cabeça pela outra. O dedo que pressiona o lado da ponta sente dor, por quê? Porque a pressão é inversamente proporcional à área, não é isso? Para uma mesma força. Portanto, a resposta correta vai ser a letra A. A pressão é inversamente proporcional à área para uma mesma força. Então, se eu apliquei a mesma força no prego, como a área da ponta é menor do que a cabeça, eu vou sentir dor no polegar por causa da área que é menor e vai provocar uma maior pressão. Isso aqui eu já tinha explicado lá no slide, né? Já tinha respondido. Bom, aqui. 3 pessoas A, B e C, de mesmo peso e de alturas diferentes, usam o A, que é o mais baixo, patins para gelo. B, o de altura intermediária, usa os patins normais, aqueles de roda. E o C, que é o mais alto, usa um sapato de couro normal. Determine qual exerce maior pressão sobre o solo. Então, veja bem, nós vimos que pressão é força sobre área. A força que eles exercem, que o mais alto, o mais baixo e o intermediário exerce, é a mesma no solo, gente? O que vocês acham? Ou é diferente? Acho que é diferente. Por que, Duda, você acha que é diferente? Por causa Da do altura? peso também e da altura. Olha só, presta atenção. Os 3 têm o mesmo peso, tá, Duda? O peso está relacionado com a massa. Peso é massa vezes gravidade, tá? Então, a força que eles exercem é a força-peso. Então, se eu tenho 80 quilos e sou baixo, e tem um cara com 80 quilos que é mais alto do que eu, nós dois exercemos a mesma força-peso sobre a superfície. Então, nesse caso, a altura não vai influenciar, tá bom? O que influencia é apenas a massa, o peso. Como A, B e C têm o mesmo peso, a força que eles vão exercer é a mesma, tá bom? Ele fala essa questão da altura justamente para confundir, para atrapalhar o raciocínio de vocês. Então, a altura não vai influenciar. Se eles têm o mesmo peso, é porque eles exercem a mesma força sobre o solo, independente da altura deles. Beleza? Bom, então a força é igual. O que vai mudar? O patins. O patins para gelo, como é? É aquele patins que tem aquela lâmina fininha, que parece uma faca. Lembra? Que a pessoa patina no gelo só sobre aquela lâmina. Então, aquele que tem a lâmina fininha, uma área pequena. O patins normal é aquele de rodas. Então, ele tem 4 rodinhas de silicone, ou 6 às vezes, não sei. Depende do tipo de patins. Esse patins que tem a roda, ele já tem uma área maior do que o patins de gelo, que é só o fiozinho daquela lâmina de aço, certo? E temos o sapato de couro normal, que é aquele solado amplo do que toma a base do pé toda. Então a área vai ser diferente. Se eu tenho a mesma força e eu tenho áreas diferentes, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai variar, certo? E vai variar como? Onde eu tenho menor área de contato, eu tenho maior pressão, certo? Então, o que vai acontecer? A pressão vai ser, como a gente falou, inversamente proporcional à área, certo? Então, quem tem a área menor vai exercer maior pressão. Qual é a área maior? O patins do gelo, patins normal de rodas ou o sapato de couro? Como eu já disse para vocês, o patins de gelo, que é só aquela lâminazinha de ferro, né? Então, a pressão vai ser maior para quem usa o patins de gelo, que é o A. Então, a pressão maior é de A,
PA é maior. Há intermediários de patins de rodas, que tem uma área menor do que o sapato de couro. Então, B vai ser o intermediário. E C, que ocupa a área maior, né? Se ele tem mais área, o que vai acontecer? Menor pressão. Então, a pressão de C é menor do que a de B e a de B é menor do que a de A. Consequentemente, a resposta correta vai ser a letra D. A pressão de A é maior do que a de B e a de B é maior do que a de C, porque a pressão é inversamente proporcional às áreas. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão? Dúvidas? Tá tranquilo? Pessoal, eu tenho mais exemplos para vocês, mas como eu havia prometido, eu vou encerrar essa aula aqui agora para vocês terem mais um tempinho aí para começar outra aula. Tá certo? Amanhã nós temos mais uma aula e a gente vai passar o restante dos exemplos para vocês. Carlão, Pode falar. vai mandar no Eclese? Vou botar essa lista com os comentários no Eclese, tá bom? Mas só vou botar ela amanhã, depois que eu responder as outras questões, que eu comentar com vocês. Beleza? O slide de unidade lá, você falou que é só curiosidade? Ali? Não, só aquela parte de bar e de Pascal, que você vai usar mais Newton por metro quadrado e ATM, tá? Milímetro de Hg, bar e Pascal você vai usar menos. E aí quase você não vai usar. Só se você fazer alguma coisa relacionada a essa área lá, tá? Na faculdade. Carlos. Mas aí eles vão rever de novo na faculdade. Pode falar lá. A primeira aula vai ser lançada hoje. Vai, mais tarde eu vou jogar lá no Eclese, tá? Assim que eu Beleza. converter ela, eu boto lá o link lá no Eclese para vocês. Beleza? Então, valeu, meus queridos. Obrigado pela participação de vocês. Até Tchau, amanhã. Carlão. Tá bom? Até amanhã. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, Carlão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Carlos. Valeu. Bom dia, meu povo. Até amanhã.